Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de macroeconomia. Hoje nós estaremos tratando das políticas macroeconômicas, mas agora de uma forma muito aplicada. Então, o que nós vimos nas aulas anteriores, inclusive o livro mesmo da nossa disciplina, traz essa abordagem das políticas econômicas. Então, desde a primeira unidade do livro até a quarta unidade, que nós vamos encerrar na próxima semana, nós vamos estar tratando das políticas. A diferença é que a cada unidade que nós vamos avançando, nós vamos trabalhando com algumas técnicas diferentes. Essa aula de hoje, né, ela está muito rica em exemplos, em práticas da utilização da política macroeconômica. Então, a cada estudo de caso, a cada atividade, nós vamos entendendo qual é a influência de uma tomada de decisão de uma política econômica, seja ela uma política monetária ou fiscal, seja contracionista ou expansionista no dia a dia das pessoas e no dia a dia das empresas, né? Então, é muito importante quando você consegue aliar a teoria à prática, principalmente no que diz respeito às políticas econômicas. A ideia da unidade 3, ela ainda está pautada na questão da macroeconomia, dos conceitos introdutórios, porque toda vez que nós citamos agregados econômicos ou contabilidade social, contas nacionais, políticas macroeconômicas, todos esses conceitos, eles são utilizados e são aplicados desde os primórdios da macroeconomia. Então, ele sempre vai aparecer. Mas hoje eu fiz questão de frisar aqui nas palavras-chave, políticas econômicas e inflação. Por quê? Porque a ideia da aula de hoje é trazer para você como que funciona, por exemplo, o sistema de metas da inflação, onde você pode conseguir essa informação, né, que são as chamadas bandas do limite superior e inferior, alguns chamam de limite máximo, limite mínimo, e onde nós encontramos isso e como nós podemos analisar. E é claro que isso tem a ver conosco. Por quê? Porque quando nós falamos em inflação, nós estamos falando em perda do poder aquisitivo. E em vários momentos da nossa aula de hoje, nós vamos trazer. Então, é muito importante que você consiga analisar ao final da aula de hoje que todas as vezes que a política monetária ela é exercida, ou a política fiscal, ou a política de rendas, ou qualquer que seja a política econômica, quando ela é exercida, o que ela tem que nos trazer aqui? Quais são as variáveis desse processo que são influenciadas? Porque nós sabemos que todas as vezes que uma política econômica ela se executa numa economia, ela vai trazer influência para muitas variáveis, como investimentos, consumo, emprego, produto interno bruto, a renda disponível da população. Então, a ideia principal é essa, é compreender como que a execução dessas políticas econômicas exerce influência até mesmo nos nossos rendimentos. Para melhor aproveitar a aula, é importante que você já traga à tona os conhecimentos que nós buscamos nas aulas anteriores. Então, nós vamos falar aqui em vários momentos de oferta e demanda agregada. Por quê? Porque agora nós estamos falando do consumo agregado, né? Então, não é mais como na microeconomia que nós falávamos a decisão individual de compra, a família, o agente família, o consumidor individual ou unidades individuais. Agora nós falamos no agregado. Então, é a demanda agregada, o consumo agregado. E a oferta agregada, por quê? Porque vamos falar sobre os investimentos das empresas, de todas, né? As contas nacionais, novamente nós falamos, porque vamos abordar ao longo da aula, por exemplo, a diferença entre dívida pública e déficit público não são a mesma coisa, embora são dívidas, mas não significam a mesma coisa. Vamos novamente voltar aqui no momento da aula com a taxa de câmbio e não dá para não falar no modelo keynesiano.
Por quê? Porque vamos falar o tempo todo sobre intervenção do governo na economia. Né? E falar sobre intervenção do governo na economia é falar sobre o modelo keynesiano que já defendia essa intervenção, tanto que criaram até lá, né, aquele atrito com os clássicos, porque eles se opunham à ideia clássica de mão invisível, de uma economia autorreguladora, e passava, não, peraí, a economia precisa sim do governo, o governo precisa estar presente, intervindo na economia para que o negócio ande. Essa era a ideia de Keynes e nós vamos trabalhar também na aula de hoje. Nós vamos estudar os conceitos de políticas macroeconômicas, novamente, já falando no sentido mais aplicado, as funções econômicas do governo. Então, aqui você percebe que falar de funções do governo é realmente falar sobre a política keynesiana, né? E essa intervenção do Estado na economia. Vamos também abordar novamente as metas de políticas macroeconômicas, os problemas causados pela inflação, as metas inflacionárias, o câmbio, o balanço de pagamentos e SLM-BP. Né, vocês se lembram, nós também abordamos nas aulas anteriores, então um pedacinho da aula de hoje traz aí uma reflexão sobre as curvas ISLM, né? Mercado de bens e serviços, mercado monetário e o resultado no balanço de pagamentos, também conhecido como modelo de Mundell-Fleming, tá? Então, é esse que é o modelo ISLM. Então, tudo isso nós vamos falar, né? São variáveis e são conceitos que nós vamos, ao longo dos conteúdos, trabalhando item a item. Mas nós vamos conhecer agora qual é o caso que permeia a nossa aula de hoje. Nós temos o caso da Etanol Brasil. Então, olha só, a Etanol Brasil é o seguinte, ela é líder na produção e comercialização de açúcar e etanol no Brasil, sendo essa empresa uma das maiores exportadoras mundiais desses produtos. Mesmo trabalhando em um ambiente de altíssima carga tributária, juros altos e inflação cada vez maior, a Etanol Brasil continua prosperando. Então, se nós fôssemos olhar aqui o cenário, né, o qual a Etanol Brasil está trabalhando, seria um cenário bem assustador, né, o cenário econômico aqui. Por quê? Primeiro que a carga tributária sobre combustíveis realmente é altíssima. Juros altos, inflação cada vez maior. Então, o cenário poderia ser uma tragédia, mas nós vimos que não para a Etanol Brasil. Porque diz o nosso estudo aqui que, apesar, né, de todo esse problema na economia, a Etanol Brasil continua prosperando. Mas nós temos o nosso personagem principal, que é o Cláudio. Olha só onde está o Cláudio aqui, ó. O Cláudio, ele trabalha na Etanol Brasil e ele é estagiário do departamento financeiro. Então, com certeza, Cláudio começou a observar todo o cenário à sua volta e analisar o quanto a Etanol Brasil estava indo bem, mesmo com um cenário terrível. Mas a prosperidade da Etanol Brasil não está chegando até o Cláudio. Ele não sabe como é que pode, porque ele é um jovem estagiário, né, do departamento financeiro, e apesar de não entender muito bem como que a política econômica é coordenada, ele tem sentido no seu bolso que a sua qualidade de vida diminuiu nos últimos meses. Mas olha o detalhe, mesmo sem ele ter feito nenhum gasto novo. E que talvez isso esteja relacionado com a inflação crescente no país. Então, o Cláudio está bem intrigado aqui. Ele está bem intrigado, ele está pensando o que poderia estar acontecendo aqui. Porque ele está vendo a situação da economia, ele está vendo a Etanol Brasil em constante crescimento, mesmo num cenário de crise, mas aí ele está bem bolado, pensando, mas como é que pode? Né? A empresa está indo tão bem e eu não estou conseguindo mais comprar nem o que eu comprava com o meu salário. O que está acontecendo? Então, o Cláudio, ele começou a ter algumas dúvidas, né? Então, ele começa a se questionar da seguinte forma. Olha lá, qual que é o primeiro questionamento? Será que eu estou sabendo administrar o meu suado dinheirinho?
Olha lá, Cláudio começou a duvidar se ele estava bem com as suas finanças pessoais, com o seu planejamento, seu orçamento. Uma segunda situação. Ou será que essa situação tem também afetado outras pessoas? De repente, Cláudio para e fala, será que é só comigo isso? Ou será que outras pessoas também têm sido afetadas? E aí vem um terceiro pensamento de Cláudio, aí uma outra indagação. Isso pode estar relacionado com a famosa inflação? Então, você percebe que a nossa situação é a seguinte, né? Cláudio trabalha na Etanol Brasil. A Etanol Brasil é uma empresa que está se despontando no país, mesmo em um cenário de crise. Mas Cláudio, que é o estagiário do departamento financeiro, ele está meio preocupado de fato, porque ele fala, o que está acontecendo? Ou eu não sei administrar, ou todo mundo está passando por esse problema, ou o problema é com a política econômica. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ter aí respaldo, conteúdo para auxiliar Cláudio nessa grande dúvida que ele está passando. Nós vamos começar aqui agora com a ideia dos clássicos versus keynesianos. Nesse mesmo bloco, vamos trabalhar as funções do governo e as políticas e metas. Por que está tudo junto isso aqui? Porque quando nós falamos dos clássicos versus keynesianos, nós vamos entender que vai haver aí uma intervenção do governo na economia com essas funções. Olha o que diz. Os economistas e seguidores da escola clássica são contra a intervenção do governo na economia. É a mão invisível de Adam Smith. Enquanto a teoria keynesiana reforça a importância da participação do governo na economia, principalmente para estimular a demanda agregada e, consequentemente, a produção. Então, olha só, o que está acontecendo aí? Primeiro, qual que era a ideia dos clássicos? Primeiro que para eles desemprego não existia. E se existisse, seria rápido, momentâneo, e a própria economia se encarregaria de trazer ao equilíbrio novamente. Então haveria ali uma força de oferta e de demanda que restabeleceria o equilíbrio. Essa era a ideia dos clássicos, a mão invisível de Adam Smith, né? A economia mesmo se autorregularia. Ok. Mas aí chega os keynesianos, representado por John Maynard Keynes, que desenvolveu a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, dizendo assim, para com tudo isso daí, vocês estão muito fora da casinha. Por quê? O mundo inteiro estava num caos gigante, né? E vamos pegar lá a década de 30. Havia um caos econômico instalado em praticamente todo mundo. E o que acontecia? Emprego não tinha, taxa de juros elevada, investimento baixo. Keynes chega e fala, espera aí, o governo precisa intervir. Porque se o governo intervir, por exemplo, ele pode utilizar a taxa de juros reduzindo, impulsionando as empresas a investirem. Se as empresas investirem, vai gerar emprego. Com emprego vai gerar consumo, porque as pessoas terão renda e vai aumentar o produto interno bruto do país. Essa era a ideia. Então, nós começamos a ver que a partir de 30 ali, havia uma grande necessidade de intervenção do governo na economia. Dessa forma, nós vamos então às funções do governo. Já que agora o governo passou a intervir nesse processo, ele tem funções aqui que certamente você já ouviu falar, você já viu isso sendo aplicado de alguma maneira, talvez você só não sabia que existia uma nomenclatura para isso. Então, vamos começar com a função alocativa. Na função alocativa, existe aqui a participação direta ou indireta do governo na produção de bens e serviços. Essa função alocativa, ela tem a ver com a nossa curva S, com o mercado de bens e de serviços. Temos ainda a chamada função estabilizadora, que são as ações do governo para estabilizar as variáveis econômicas, como preço, produção, emprego, câmbio. E a função distributiva?
A função distributiva são quando as ações do governo, elas são efetuadas no sentido de melhorar a distribuição de renda da população. Então, o governo, ele deve ter essa preocupação com a melhoria na distribuição de renda. Temos ainda a função fiscalizadora. A função fiscalizadora já são ações governamentais que estabelecem e arrecadam tributos, sendo impostos, taxas, contribuições. Da função fiscalizadora saem o quê? A receita do governo. E temos ainda, e por fim, a função reguladora, que são ações do governo para regular as relações entre os agentes econômicos por meio de leis, disposições administrativas. Então, essa função reguladora, né, nos mostra, e aí todas elas juntas nos mostrarão, que o governo, ele passa a ser o quê? Um agente, eu diria que o único agente que consegue, por meio dessas funções, zelar pela melhoria nas condições de vida. Temos, então, já sabemos que existem as metas de política econômica, né? E entre as metas, nós conhecemos o nível de crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos na economia, o controle da inflação por meio do controle dos preços, porque existe aqui uma grande preocupação com a questão da inflação. Temos ainda o balanço de pagamentos, que vem trazendo a questão das contas, né, do equilíbrio nas contas do governo, né, no equilíbrio das contas do nosso balanço, da nossa economia nacional. E, além disso, nós temos também a redução da desigualdade social, porque existe a preocupação com o crescimento e desenvolvimento econômico. Agora, para atingir essas metas, o que foi necessário desenvolver ao longo dos anos no país? As suas políticas. Então, nós temos aqui, primeiro, a política fiscal, que para tentar atingir essas metas vai manipular os gastos do governo e os tributos. Temos ainda a política monetária, que manipula a quantidade de moeda em circulação, também para atingir essas metas. Temos ainda a política cambial, né? Então, aqui nós sabemos que nós temos a taxa de câmbio, os regimes cambiais, né? Lembrando a taxa de câmbio, o preço do real em dólar. E temos, é claro, que novamente aqui aliado ao câmbio, nós temos a política comercial, que são as transações com o resto do mundo. E por fim, para tentar atingir principalmente este objetivo, que é a redução da desigualdade social, nós temos a política de renda. Né? A política de renda está lá na função distributiva, que nós falamos anteriormente, que é melhorar a distribuição de renda. Então, por exemplo, quando o governo ele trava o salário mínimo, ou seja, quando ele estabelece um salário mínimo, ele impõe que o trabalhador não deva receber menos do que aquele salário mínimo estipulado ali. Então, essa seria a ideia da política de rendas. Também ela age no sentido, por exemplo, de cuidar com os preços da água, da energia elétrica, porque são monopólios naturais, precisa haver aí um controle. E com toda essa manipulação que nós falamos, né, quando o governo faz as suas políticas, não tem como não afetar alguns mercados. Então, ele afeta o mercado de bens e serviços, certo? Por que ele pode afetar o mercado de bens e serviços aqui? Quando ele faz, por exemplo, uma política fiscal contracionista, que é elevar o preço dos tributos, o que ele faz? Ele faz com que haja um ataque para os investimentos, né? Mais tributos, menos investimentos. Nós temos ainda o mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho, tanto a política fiscal quanto a política monetária podem exercer influência aí, né? Então, os agentes, quais são os agentes dessa política, desse mercado de trabalho? Eu tenho as famílias que oferecem a mão de obra.
As empresas demandam e com essa mão de obra as empresas produzem seus bens e serviços e oferecem novamente às famílias. Então, é influenciado. Temos ainda o mercado monetário, né? Quando o governo ele deseja atingir esse mercado, ele vai utilizar os seus instrumentos, inclusive a determinação da taxa de juros, que ela acontece como? Por meio da oferta e demanda de moeda. E temos ainda o mercado de títulos. O mercado de títulos, normalmente, quando o governo ele efetuou um gasto muito alto, e ele precisa arcar com esse custo, e ele gastou, e ele não consegue pagar de jeito nenhum. Então, uma das formas, que ele, né, uma das saídas aí seria o quê? Vender títulos ao público. Porque quando você compra um título do governo, é como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para o governo, que vai te remunerar com juros, né? Então, é uma forma de uma política que vai atingir aqui o mercado de títulos. E temos ainda o mercado de divisas, né? A cotação do dólar, por exemplo. O governo ele pode tirar o excesso de dólar do mercado. E aí o real fica mais valorizado e uma taxa de câmbio menor. Então você percebe que todas as políticas aqui, elas estariam envolvidas em todo esse mercado, todo mercado seria, de uma forma ou de outra, atingido por uma, duas ou por todas as políticas econômicas. Inflação, metas e políticas de Estado. Aqui, nós nos remete aqui ao caso do Cláudio lá, né? Qual que era a ideia do Cláudio? O Cláudio não tinha uma preocupação? Qual que era a preocupação do Cláudio? Cláudio estava preocupado com o quê? Com a deterioração do seu poder de compra. E uma das indagações seria se o problema estaria sendo puxado pela política econômica no sentido de um aumento de inflação. Então, vamos agora entender como que funciona esse tal de regime de metas de inflação. Primeiro, o que é a inflação, né? A inflação é a elevação do nível de preços. Um índice de inflação aponta o aumento geral dos preços sofridos por um conjunto de produtos pesquisados. Ainda ontem, eu estava lendo sobre um artigo sobre a inflação agora, no ano de 2021. E eu estava lendo que a inflação esse ano, lá em janeiro, ela começou a ser puxada pelo setor, pelas commodities, especificamente pelo setor de alimentos e pela questão cambial também. E que o setor de serviços, que antes estava puxando, teve um recuo, porque quando houve o lockdown, né, esse isolamento, né, o lockdown e esse isolamento todo, então quais são os setores que mais são atingidos? Setor de serviços e comércio, né, com esse fechamento, isolamento, então eles deixaram de puxar a inflação. E isso quando houve o avanço da pandemia no país. Né? Então, agora a inflação, eu só estou dando essa informação porque ela é puxada por um setor. Vocês se lembram quando nós estudamos sobre a matriz insumo-produto e os seus 87 setores? Então, olha quantos setores existem na economia que poderiam estar puxando essa inflação para cima. O Brasil, ele tem um sistema de metas de inflação desde 1999. Por quê? Porque, na verdade, né, o governo ele tem esse sistema de metas de inflação, porque até 94, antes mesmo de 94, nós sofremos muito com a chamada hiperinflação. Eu até citei, né, em aulas anteriores que houve até uma paridade, uma taxa de câmbio fixo nesse período para tentar conter a hiperinflação que o Brasil passava. E isso gerava muito descompasso, muito problema. Então, o Brasil, em 1999, foi necessário que o governo desvalorizasse o câmbio. Nós chegamos a ter juros de mais de 40% ao ano. Então, é assim, é muita coisa. Mas eu coloquei esse gráfico aqui para vocês, apenas para mostrar como que vocês interpretam, mas eu vou dar uma dica para vocês, que eu dei ontem na aula para o pessoal também. Você pode procurar esse gráfico, tá? Super atualizado e todos os dias
no site do Banco Central. Então, quando você entra no site, você procura pelas metas da inflação. Quando você passa o cursor, o mouse sobre as linhas, porque aqui funciona assim, ó, essas barras aqui é o IPCA, tá? Então, aqui é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Aqui nós temos essa linha de baixo, que é a meta inferior, ou nós chamamos de limite mínimo, ou de banda inferior. E nós temos a meta teto, tá? Que está aqui, que seria o limite máximo da inflação, ou eu posso chamar de banda superior. Qualquer desses nomes estaria correto. Mostra o limite mínimo da inflação e máximo naquele período. Então, para vocês terem uma ideia, para o ano de 2021, a meta da inflação é 3,75%, tá? Dá uma olhada aqui. Olha só, 2000 a 2016, para vocês terem uma ideia da porcentagem de inflação no Brasil. Né? Ah, professora, então hoje não tem inflação? Tem inflação e tem mesmo. Ah, qual é um exemplo que eu posso dar para vocês hoje? Gasolina. Se você falar gasolina para mim hoje, já me vem a inflação na minha mente, né? Por quê? Porque é um preço absurdo, agora está caindo aí com um acordo, mas infelizmente, hoje eu ainda abasteci e o preço não tinha baixado nada, pelo menos na minha região, não, né? Então, aqui é o seguinte, isso aqui é importante, né? A inflação, a meta para 2021 é 3,75%. Você vai perceber que o acumulado dos últimos 12 meses de março do ano passado, né, de 2020, a março de 2021, nós temos um acumulado de 5,20%. E a última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, onde eles determinam muitas coisas, entre elas a taxa de juros, foi dia 17 de março, né? E a Selic nossa hoje, que é a nossa taxa de juros, né, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, está em 2,75%, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Quando você passa o mouse, o cursor sobre as linhas, por exemplo, você vem aqui e clica. Quando você clica aqui, vai abrir, certo? E já vai dizer para você qual que é o limite mínimo aqui. Se você vir e clicar aqui, ó, já vai abrir uma janelinha e vai mostrar para você qual que é o limite máximo. E isso você pode pegar mês a mês. Se você abrir agora, agora não, que vocês estão na aula, tá, gente? Depois vocês vão abrir lá para vocês verem como é que é. Aí, terminando a aula, você abre lá e você clica para você ver, você vai ver a inflação de hoje, o mínimo e o máximo, tá? Então, essa informação você pode pegar no site do Banco Central, tá? Depois eu deixo até o link para vocês lá na nossa aula atividade, tá? Mas é muito interessante, porque quando você abre, você vê não só a meta de inflação, como a Selic, a cotação do dólar, né? Os desvios padrões desse cálculo todo que é feito e muitas outras informações você tem ali. O rendimento da taxa de renda fixa, o tesouro direto, todas essas informações você consegue buscar isso aí e puxar no site do Banco Central. Políticas preocupadas com a ineficiência econômica. Nós temos a política conjuntural. Toda vez que você ouve falar em conjuntura, nós estamos falando de longo prazo, tá? Então, aqui é longo prazo. Então, olha só, nós temos aqui que a preocupação dessa política é com problemas econômicos de curto prazo, como a geração de emprego, o controle de preços, e também chamamos de política de estabilização. Então, pensa comigo, eu não posso pensar em tratar de uma geração de emprego ou em tratar de controlar os preços daqui a 10 anos, não, o que seria de nós, né? Então, isso aqui eu tenho que falar de curto prazo, né? Conjuntura é curto prazo, é estabilização. Quantas foram as políticas de estabilização que nós já, se não vimos, se não passamos por ela, mas já lemos em algum momento, né? Plano Collor, Plano Bresser, Plano Collor 2, Plano Collor 1, Plano Verão e assim por diante. Nós foram muitos planos, né? Plano Real e assim vai, tá?
Agora, nós temos também os problemas e as preocupações de longo prazo, mas aí já é uma estrutura, é uma questão estrutural. Preocupada com problemas econômicos de longo prazo, como o crescimento econômico e a melhoria na distribuição de renda. Está relacionada com o desenvolvimento econômico do país, que afetará as próximas gerações. Então, pode ser que um projeto como esse, que é um projeto estrutural, que daí envolve muitas vezes um custo mais alto, um desenvolvimento com pesquisa, um desenvolvimento com novas tecnologias, não consiga agora, neste momento. Mas com certeza que esse desenvolvimento pode ser que não atinja eu ou você, mas vai atingir as próximas gerações. Então, nós vamos ver os resultados daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, quer dizer, vai ser atingido, pode não ser agora, mas de uma forma ou de outra vai exercer influência em um determinado momento da história. Outras políticas governamentais. Aqui nós vamos apenas citá-las, mais adiante nós vamos aplicá-las, tá? Então, nós temos a política fiscal e já sabemos que essa política ela é baseada no quê? Na elaboração da organização do orçamento do governo. Todo o dinheiro que o governo recebe, menos todo o dinheiro que o governo gasta. Resumidamente, é a arrecadação menos os gastos. Essa política pode ser contracionista, no sentido de desaquecer a economia, ou expansionista, no sentido de dar aquele up na economia, fazendo com que as pessoas consumam mais, as empresas investam mais. Essa seria a expansionista. A política monetária trabalha diretamente no controle da oferta de moeda na economia. Ao determinar a quantidade de dinheiro que oferece, o governo estabelece a taxa de juros da economia. Essa economia, essa política, também pode ser contracionista, só que agora, de alguma forma, ela vai tirar dinheiro de circulação, ou pode ser expansionista, no sentido de que a população, de uma forma geral, e as empresas tenham mais dinheiro para aquecer a economia. A política de renda, como nós já vimos, o que ela busca? Busca uma melhoria na distribuição de renda da população. É o caso que eu citei do salário mínimo, no preço da água, no preço do aluguel, tudo isso entra na política de rendas. E a política comercial? Na política comercial, o governo vai fazer uso de instrumentos para incentivar ou desestimular as exportações e importações do país, com o intuito de atingir os objetivos produtivos, que é aumentar as exportações, ou inflacionários, que é deixar as importações mais baratas. Por quê? Porque se o governo deixa as importações mais baratas, é uma forma de reduzir a inflação no país, onde a produção da importação ou os produtos importados, eles passam a competir com os nacionais. Porque se as importações são muito caras, o que vai acontecer? As pessoas, as empresas vão passar a comprar só produto nacional e isso vai comprando e vai comprando. E esse comprar exacerbadamente vai fazer com que o preço aumente e gere inflação. Então, o governo pode criar uma forma de estimular uma redução das importações para que ela possa competir com o produto nacional. E, por fim, a política cambial. Na política cambial, o governo vai comprar ou vender moeda estrangeira no mercado de divisas para controlar a taxa de câmbio do país, né? Então, para quê? Para atingir as suas metas que nós vimos anteriormente. Ou para deixar a moeda nacional mais valorizada ou mais desvalorizada e, dessa forma, atingir as metas produtivas, inflacionárias e externas. E, normalmente, de todas essas políticas que nós estamos falando,
né? A política uma das mais utilizadas para tentar resolver os problemas conjunturais, que são os problemas de curto prazo, é a política monetária. Nós vamos então aplicar aqui, né, a um exercício com esse conhecimento que nós tivemos até agora, tá? Então vamos lá. Olha só. Nós vamos para um estudo de caso e agora o nosso personagem é o Alfredo e ele é um funcionário que está há 3 anos na empresa e já foi promovido 2 vezes. Isso é muito bom, né? Apesar do bom momento profissional, ele anda meio descontente, porque ele teve aumento de salário. Mas o aumento do salário que ele obteve está sendo corroído pela alta inflação dos últimos meses. E, na verdade, o Alfredo, né, isso lá no nosso livro da disciplina vai contando a história dele, é um cara que queria fazer uma viagem de férias, era o sonho dele. Então, ele se programou, né, fez a cotação da viagem, mas aí, quando ele percebe o que estava acontecendo, ele ficou desanimado. Porque ele olhou e falou, mas espera aí, eu tive um aumento de salário, pensei que eu ia conseguir fazer a viagem de férias dos meus sonhos e, na verdade, meu salário está sendo corroído. Aí, o que ele faz? Ele toma coragem e ele vai pedir um aumento para o seu gestor. Mas olha só a resposta que ele obteve. Após a reunião com o seu gestor, Alfredo se desanimou ainda mais. Então, quer dizer, estava ficando longe o sonho dele de fazer a viagem. Alfredo se desanimou ainda mais, pois o novo cenário da economia brasileira foi usado como desculpa para uma negativa ao seu pedido. Então, na verdade, ele teve ali, né, esse novo cenário da economia brasileira foi usado como uma justificativa, falar, infelizmente, não é o momento de te dar aumento. O gestor falou. Por quê? Porque, afinal, aumentar os custos da empresa em períodos de crise seria uma insanidade. Alfredo ficou bem chateado e ele começou a refletir da seguinte maneira. Ele refletiu sobre a seguinte possibilidade. Será que o governo poderia tomar alguma ação, fazer alguma coisa que me auxiliaria em realizar o meu sonho de viajar nas férias? Será que o governo poderia ajudar Alfredo com essa viagem? Existiria aí alguma política que fosse possível? Então, é muito importante aqui definir a política conjuntural e a estrutural para auxiliar Alfredo. A conjuntural preocupa-se com o quê? Com os problemas de curto prazo, né? Com a geração de emprego, controle de preços, que é a política de estabilização. Já a estrutural se preocupa com problemas de longo prazo, né? Crescimento, de desenvolvimento econômico, aquilo que vai acabar afetando as próximas gerações. Então, o que o Alfredo quer saber é o seguinte, se poderia existir alguma política contracionista ou expansionista que pudesse ajudá-lo a fazer a viagem que ele tanto gostaria. Afinal, ele já foi promovido, já teve aumento de salário e ainda assim ele não conseguiu. Então, vamos resolver a situação aqui. Primeiro, vamos dizer que fosse feita uma política fiscal contracionista. Será que isso vai melhorar para Alfredo? Vamos entender qual é a influência nas variáveis. Se o governo reduz os gastos, o que ele faz? Ele reduz os investimentos, porque aí ele vai fazer com que as empresas gastem menos. Se os investimentos reduzem, reduz o consumo, reduz o PIB, reduz o preço, e o preço reduzindo porque não tem quem compra, reduz também a inflação. Vai melhorar para Alfredo? Com certeza. Não vai melhorar? Não vai baixar o preço aqui, ó? Quem sabe ele vai conseguir fazer a viagem agora? Porque estabilizou. Como ele teve aumento, melhoraria para ele. Mas e se fosse um aumento de tributos, né? Aquela política fiscal aumentando tributos, será que melhoraria para ele? Eu acredito que não. Vamos ver por que não. O aumento de tributos, realmente, ele vai diminuir o investimento, diminuir o consumo, vai diminuir o produto, vai diminuir o preço e a inflação. Mas por que não ajuda Alfredo? Porque a renda disponível do Alfredo
Depende do quê? Da renda menos os tributos. Então, se eu tenho um aumento de tributos, eu tenho uma diminuição da renda dele. Piora para ele, tá? Essa política não ia prestar para o Alfredo. E se fosse uma política monetária contracionista, que é redução da quantidade de moeda na economia? Veja bem, ó, os investimentos iam diminuir. Por quê? Porque houve uma elevação na taxa de juros. Esse foi um instrumento. Aumentou a taxa de juros, diminuiu os investimentos, diminuiu o produto interno bruto, o preço diminuiu e diminuiu a inflação. Melhora ou não melhora para Alfredo? Sim, desde que o preço baixe e não toque no bolso dele, vai sempre melhorar para ele. Porque não é no bolso dele, não é a renda dele que está sendo atingida. Porque o que ele teve de aumento, ele vai continuar. E se a inflação baixa, vai ficar mais barato, não vai corroer o salário dele. E aí poderia até existir uma política de preço máximo. O governo poderia fazer uma política de preços máximos para passagens aéreas, o que ficaria mais barato para a viagem de Alfredo. E aqui nós temos um resumo do que acontece, tá? Quando nós falamos de curto e médio prazo, que são os efeitos, na verdade, no curto e no médio prazo de uma expansão monetária, de uma redução no déficit público, ou mesmo aqui de aumento no preço do petróleo. Ai, 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 né? Quem é que não está vivendo isso hoje? Então, ali, por exemplo, no curto prazo, uma expansão monetária é mais dinheiro, então vai aumentar a produção, os juros estarão em quedas, porque senão a produção não aumenta, não estimula o investimento, e tem um pequeno aumento de preço no curto prazo. Já no médio prazo, esse aumento vai ser alto. E a redução do déficit público ali? Né? O que acontece com a redução do déficit? Vai estar em queda. Né? A taxa de juros em queda, tudo em queda ali, o preço também. E continua no médio prazo. Já o aumento do preço do petróleo, lá no nível do produto, olha lá, queda, a taxa de juros aumenta, o preço aumenta e no médio prazo continua aumentando. Né? Então, isso seriam os impactos aí a curto prazo e médio prazo. Vamos ao nosso primeiro momento de interação. E nessa interação nós voltamos lá no caso do Cláudio, lembra da etanol? Então vamos lá. Cláudio tem dúvidas, porque vamos lembrar qual que é o caso, né? Cláudio, ele é estagiário do departamento financeiro da Etanol, uma empresa muito potente no mercado, que mesmo que a economia está passando por uma situação difícil, ela continua prosperando. Mas Cláudio não consegue acompanhar e ele teve uma queda na sua renda e ele ficou preocupado, né? Então, Cláudio tem dúvida se a deterioração na sua qualidade de vida se deve a uma má administração financeira que ele vem fazendo das suas contas que ele tem que pagar, ou se a inflação está relacionada a isso, ou as más políticas do governo também ajudam a influenciar esse ambiente e as contas de Cláudio. Agora é com vocês. Né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês podem pegar uma dessas variáveis e dizer para mim, olha, eu acho que é isso ou isso. 3 minutinhos para vocês pensarem e nós já retornamos com a resolução. Fiquem à vontade em enviar suas dúvidas.
É isso aí, pessoal. Vamos resolver a situação do Cláudio? Vamos ao quadro. Como o cenário econômico é de alta da inflação, esse é um fator que está deteriorando o poder de compra do salário de Cláudio e de todos os brasileiros. Por isso que o Cláudio está sofrendo com a redução da qualidade de vida. A inflação judia demais de quem tem salário mais baixo, de quem tem salário menor. Quem tem dinheiro aplicado consegue ganhar muito mais dinheiro nesse período. Então, quem já tem bastante, em épocas de inflação, passa a ter ainda mais, ganhar mais dinheiro na época da inflação. Mas quem tem salários menores sofre muito. Então, esse foi o grande problema aí que afetou o Cláudio. Agora, antes de nós avançarmos, tem uma pergunta no chat, eu já quero mandar um abraço lá, né, para a galera que está participando aí, enviando as suas contribuições. E é uma pergunta se o governo pode, de alguma maneira, intervir no preço, por exemplo, de alimentos, de combustível. Você sabe que existe uma política chamada de políticas de preços mínimos na agricultura, em que o governo brasileiro ele subsidia uma parte da produção agrícola, até para garantir para o produtor. E vocês sabem que em alguns artigos que nós vamos lendo a respeito disso, diz que se o governo não subsidiasse uma parte, uma grande parcela da população brasileira poderia não ter acesso nem aos alimentos básicos de tão caro que seria. Então, ele intervém também no preço. Só que nós também temos que entender que os preços eles são determinados pela lei de oferta e de procura. Então, quando ele chega no mercado, ele já passa a ser autorregulado ali pelas leis de oferta e de demanda. É claro que aí, se começar a haver um preço absurdamente elevado, o governo vai ter que intervir. Mas nós sabemos que o que regula é oferta e demanda. E nós tivemos vários exemplos, né? O preço do arroz foi absurdo, o preço do tomate foi absurdo, o preço da carne, do combustível. Então, enquanto tem... Hoje ainda, tá, gente? Aí eu vou falar uma experiência minha. Hoje eu fui abastecer o carro e eu passei com o meu marido, entrei num posto para abastecer. E a gasolina estava no mesmo valor que estava semana passada. E hoje, assistindo jornais e acompanhando as reportagens, em algumas cidades eu vi que já baixou o preço. Aí o meu marido, ele perguntou para mim, ele não é da área, né? Meu marido é advogado, então ele conhece pouco porque ele trabalha com uma outra área da advocacia. Mas ele falou para mim assim, eu não estou entendendo. Por que o preço ainda continua X nesse posto? É um posto que a gente é acostumado já de abastecer. Aí eu disse, sabe por quê? Porque nós estamos aqui justamente na fila para abastecer. Ou seja, tem demanda. Então, se tem demanda, eles estão mantendo o preço. O que vai acontecer quando todo mundo começar a baixar? E aí eu vou deixar de ir lá, e hoje eu só fui lá porque eu estava com muita pressa, eu não sei como estão os outros postos, mas se eu soubesse que outro estaria mais barato, com certeza eu teria ido. E essa foi a pergunta, eu achei interessante, porque ele falou, mas por que o preço? Eu falei, nós estamos na fila para abastecer nesse valor, então existe quem compra. Né? E, infelizmente, essa lei da oferta e da demanda, muitas vezes, ela judia de nós, porque nós continuamos consumindo algo que está com um preço elevado. Déficit público, dívida pública e política fiscal. O que é déficit público? Déficit público é um resultado negativo das contas governamentais, ou seja, é um resultado que aparece quando os gastos públicos são maiores do que a arrecadação do dinheiro que o governo tem com os tributos. Então, o governo, embora ele efetue seus gastos, e nós sabemos que muitas vezes isso tem um lado bom, que é promover o desenvolvimento, mas o governo não pode sair gastando de maneira desenfreada, porque senão ele vai ter um problema sério, onde o seu gasto vai ser bem maior do que a sua arrecadação. Né? Então, isso pode ser um problema muito sério, e você vai ver na nossa próxima atividade como que pode atingir a economia, né? Como que pode atingir eu e você como consumidor. Déficit público e dívida pública não são conceitos diferentes, tá? Não é a mesma coisa. O déficit público é um conceito de fluxo, pois pega um período específico e calcula o resultado público dele. Então, por exemplo, eu vou pegar lá o ano de 2019,
vou analisar o que o governo gastou e o que ele arrecadou. E dessa diferença, eu vou ter o resultado. Se for negativo, vai ser um déficit público. Então, é um período específico. Agora, a dívida pública é um conceito de estoque, pois pega-se o acumulado total de dívidas do governo. Então, desde quando o Brasil é Brasil, né, e ele começou a dever, vai pegando o acumulado, até chegar no ano de 2021. Agora, nós começamos a falar de maneira bem específica das políticas aqui. E o que é importante? 3 situações. Primeiro, você entender o que é a política fiscal expansionista. Segundo, entender quais são as variáveis que serão atingidas por ela e quais são os impactos sobre as variáveis econômicas, como a inflação, a produção, a renda, o emprego e assim por diante. Então, aqui nós temos a política fiscal expansionista. O governo, né? E nessa política nós temos uma elevação de gastos públicos, ou poderia ser uma redução de tributos. Qual que é o objetivo? Aumentar a produção, injetar dinheiro na economia, fazer a economia ser aquecida. Mas para o setor público, qual que é o resultado? Tende a piorar. Por quê? Porque se o governo está aumentando os gastos, e se ele não arrecadar na mesma proporção? Ele vai ter um déficit público. Os impactos sobre a demanda agregada. Se o governo gasta mais, aumenta a demanda agregada no país. Se o governo diminui impostos, a renda disponível aumenta para as pessoas e aumenta a demanda agregada. Lembra da renda disponível? Renda menos tributos. Então, se o governo está diminuindo os tributos, ele vai fazer com que eu tenha uma renda maior, porque uma grande parte do meu salário é imposto e do seu também. Impacto sobre a produção, renda e emprego. O aumento da demanda por bens e serviços no país traz aumento da produção, aumento da renda, aumento do emprego. E a inflação? Se aumenta a demanda, a tendência da inflação é subir, porque estamos comprando mais e estamos forçando os preços a subirem. Foi o exemplo que eu dei aí para vocês há algum tempo atrás. A política fiscal contracionista, agora reduzindo os gastos públicos, né? Olha só, reduzindo os gastos ou aumentando os impostos. O objetivo é controlar a inflação ou melhorar o resultado público, porque se o governo diminui os gastos e ele arrecada mais, ele não tem um déficit público, né? Ele vai ter um resultado positivo. Tende a melhorar os impactos sobre a demanda agregada? Primeiro, se o governo gasta menos, a demanda agregada diminui. Menos gasto significa menos investimento. Se o governo aumenta imposto, diminui a minha renda e eu vou conseguir comprar menos, logo a demanda agregada também diminui. O impacto sobre a produção, renda e emprego é que aumenta a demanda por bens e serviços no país, traz uma queda na produção, vai reduzir a renda, vai reduzir o emprego e, consequentemente, vai reduzir a inflação, né? Sem emprego não tem renda, não tem como consumir, também o preço não sobe, reduz a inflação. Política monetária. A política monetária expansionista, ela é utilizada com o objetivo de expandir ou aumentar a produção, apesar de trazer aumento da inflação, com certeza. Quanto mais dinheiro tem em circulação, quanto mais moeda em circulação tem, mais nós gastamos, mais as empresas investem e forçam os preços para cima. Política monetária contracionista é o inverso. É usada com o objetivo de controlar a inflação, mas traz diminuição, ou seja, contração da produção. Com certeza, o próprio nome já diz, ela vai contrair a economia. A política monetária,
ela é usada quando há uma alteração na quantidade ofertada de moeda na nação, que, por sua vez, vai alterar a taxa básica de juros da economia, a chamada taxa de juros Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que hoje, né, como eu disse, está em 2,75. Ao determinar a quantidade de dinheiro que vai oferecer, o governo controla a taxa de juros no país. Por quê? Porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, a taxa de juros, ela é utilizada para quê? Para regular a quantidade de moeda em circulação. Então, quando o governo aumenta a taxa de juros, ele aumenta em qual intuito? No intuito de fazer os investimentos ficarem mais caros, as pessoas comprarem menos, porque pode ser repassada ao preço do produto final, e é uma forma de controlar a economia. A política monetária expansionista, no sentido de aumentar a oferta de moeda, tá? Por meio dos seus instrumentos. Vocês lembram que nós já comentamos sobre os instrumentos? Lá na segunda aula, então nós sabemos que existe o depósito compulsório, que é aquela parcela dos depósitos que os bancos precisam enviar para o Banco Central. Então, se o governo reduz o compulsório, vai ter mais oferta de moeda. Se reduz o redesconto bancário, que é a taxa de juros que o Banco Central cobra para enviar recurso aos bancos comerciais, vai ter mais oferta de moeda. Se o governo compra títulos, vai ter mais moeda na economia. Se o governo permite que haja uma nova emissão, vai ter mais moeda na economia. E se o governo reduz a taxa de juros? Também. Reduzindo a taxa de juros, aumenta os investimentos, aumenta o consumo e aumenta o PIB. E a inflação, tá? Que aqui estava em queda, passa a ter uma outra visão. Essa inflação, que antes estava em queda, com o aumento do consumo, ela passa a aumentar. Para aumentar a demanda por moeda, o governo diminui a taxa de juros. Quando o governo aumenta essa oferta de moeda, a taxa de juros diminui. E o impacto sobre a produção? Né? Com uma taxa de juros menores, as pessoas, as empresas compram mais, estimulando o aumento da produção, mas olha o impacto sobre a inflação para cima. Então, aquilo que estava caindo a inflação antes de reduzir a taxa de juros, agora ela passa a subir. Política monetária contracionista é quando o governo, de alguma forma, ele vai reduzir a quantidade de moeda na economia. Normalmente, o objetivo é controlar a inflação. E se o instrumento utilizado for a taxa de juros, ó, a taxa de juros sobe, cai os investimentos, reduz consumo, reduz o PIB e a inflação que estava subindo passa agora a diminuir. E aqui fazendo uma comparação com a política fiscal, certo? Olha só, lá na política fiscal ela também consegue diminuir a demanda. Como? Se o governo gasta menos, diminui a demanda. Se o governo aumenta o imposto, diminui a demanda porque diminuiu também a renda disponível da população. Sobre a produção, renda e emprego, essa elevação vai fazer com que as pessoas comprem menos e desestimula os investimentos ou desestimula a produção. Sobre a inflação, como as pessoas e as empresas já estão comprando menos, a tendência da inflação é cair. Né? Então, tudo isso, você imagina o que é equilibrar isso num país? Uma hora coloca política contracionista, outra hora coloca expansionista, uma hora mexe nos juros, outra hora mexe nos impostos. É realmente um ambiente bastante complexo. Aqui um pequeno resumo e uma análise do modelo de Mandel-Fleming, que é o ISLM-BP, ou seja, a curva de mercado de bens e serviços e mercado monetário. Tá? Então, aqui, só para lembrá-los, né, todo o tempo é utilizado, sim, porque nós vamos ter aqui uma taxa e aqui nós vamos ter o produto. Então, nós temos a nossa curva IS, que é o mercado de bens e serviços, e a curva LM, que é o mercado monetário. E sabemos que aqui haveria um equilíbrio entre produto e juros, mas que a economia, por ser muito dinâmica e não estática, essas curvas elas vão
caminhando, vão se deslocando. Isso nós vimos nas aulas anteriores. Regime de câmbio flutuante com fluxo de saída e entrada de dólares no Brasil. O fluxo de saída de dólares do país acontece quando o saldo do balanço de pagamentos está deficitário, ou seja, o saldo final do balanço de pagamentos é menor que zero o resultado. Já o fluxo de entrada de dólares no país acontece quando o saldo do balanço de pagamentos está superavitário. Então, o resultado do saldo do balanço de pagamentos é maior que zero. Já o regime de câmbio fixo, com fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil. Olha lá, ó. O câmbio fixo com fluxo de saída significa que o Banco Central irá intervir nesse mercado vendendo dólar. Vendendo dólar. Né? Então, se o Brasil quisesse manter a taxa de câmbio fixo, que foi lá em 1994, quando o dólar entrava demais no país, muitos investidores estavam no país, né? O Banco Central ele fica com muito dinheiro e o preço do dólar cai. E o real fica valorizado e fica menor, né? A taxa de câmbio fica menor, né? O câmbio fixo com fluxo de entrada, o Banco Central irá intervir nesse mercado comprando dólar, certo? Isso aqui acontece quando o real fica muito valorizado, né? Então, o governo tenta comprar dólar para fazer o preço subir e equilibrar o nosso câmbio. Então, nesse modelo todo, é importante entendermos como que funciona a política monetária num regime de câmbio flutuante, pois a maioria dos países adota esse câmbio como regime. Por quê? Porque para ter um câmbio fixo, nós precisamos ter muitas reservas internacionais. Temos, mas não é o suficiente para manter um câmbio uma taxa fixa de câmbio, né? Então, por isso que nós não temos esse regime fixo de câmbio. Nós temos aí o preço do câmbio pela livre entrada da oferta e da demanda. A política monetária com câmbio flutuante e livre mobilidade de capital. Então, nesse esquema aqui, nós conseguimos verificar, ó, primeiramente, tá? O governo faz uma política monetária expansionista, emite moeda ou compra de volta os títulos, gera diminuição na taxa de juros para equilibrar o mercado monetário, que é exatamente o que acontece aqui. Num segundo momento, a administração da taxa de juros na economia vai trazer dois efeitos: o aumento de produção e a saída de capital externo. Por quê? A produção, a renda, ela sobe porque as pessoas, as empresas vão comprar mais bens e serviços com uma taxa de juros menor. Já num terceiro momento, o que nós temos aqui o efeito? A saída de capital externo do país acontece porque investidores financeiros vão migrar seus investimentos para países que pagam maiores juros por suas aplicações. E a saída de capital externo aumenta a demanda de dólares. Por quê? Porque traz a desvalorização da moeda nacional. E por fim, nós temos aqui em quarto lugar, a desvalorização da moeda nacional aumenta as exportações do país. E com o aumento das exportações, a produção ou a renda aumenta ainda mais. As conclusões é que uma política monetária expansionista para países com câmbio flutuante e livre mobilidade de capital consegue ampliar bastante a renda e a produção. Uma política monetária expansionista, quando a mobilidade de capitais é alta, a queda nos juros leva a uma grande saída de capital e contribui significativamente para quê? Para o déficit no balanço de pagamentos. Pois além da diminuição da taxa de juros trazer no seu bojo um aumento do consumo, que é o gasto das pessoas e o investimento das empresas, que por hora leva a um aumento da produção, forçará um aumento das exportações, o que aumenta mais uma vez a produção, devido à desvalorização da moeda nacional e contribui significativamente para a balança comercial. Nós vamos agora à nossa próxima situação problema, que é a história agora da Flávia.
Olha só, a funcionária Flávia trabalha na área de exportação da empresa. Lembra da Etanol Brasil, onde trabalhava o Cláudio, que era estagiário? A Flávia também trabalhava lá, na área de exportação. A Etanol Brasil, ela fechou um contrato de venda com um grande cliente na Inglaterra. Meses depois, o cliente rescindiu o contrato com a empresa brasileira. Coitada da Flávia, ela foi então desligada da empresa. Uma amiga de Flávia fez então um convite para ela, dizendo assim para que ela fosse participar de um intercâmbio de 4 meses nos Estados Unidos, o que agregaria muito ao seu futuro profissional, já que na área de comércio exterior, a fluência em outros idiomas é fundamental. Ela já tinha feito todo o planejamento para conseguir o dinheiro para ir para os Estados Unidos. O que ela pensou? Bom, já que eu fui demitida, eu vou usar o dinheiro da rescisão e o dinheiro do seguro-desemprego. Mas, como sempre tem um mas no meio do caminho, a alegria da Flávia durou pouco com 2 notícias do governo brasileiro. Olha lá. Primeiro, Flávia não teria mais direito ao seguro-desemprego, porque ela não tinha 12 meses de carteira assinada. Segundo, a moeda brasileira estava se desvalorizando demais frente ao dólar, o que tornava o intercâmbio para os Estados Unidos ainda mais caro do que já seria. Chocada com as notícias, Flávia, ela tem as seguintes indagações. Primeiro, por que o governo brasileiro mudou a lei do seguro-desemprego? E por qual motivo a moeda brasileira estava se desvalorizando tanto frente ao dólar? Então, veja bem, a Flávia fez um planejamento, ia usar a rescisão, ia usar o seguro-desemprego, de repente chega e fica sabendo que houve uma mudança na economia brasileira. E ela, pelo menos, gostaria de saber por quê. Olha só, a política fiscal contracionista, que é a questão da mudança no reemprego, pode prejudicar o crescimento produtivo no país, porque reduz o consumo das pessoas, mas também, por outro lado, vai ajudar o governo a melhorar o resultado público, porque reduz o gasto do governo e, consequentemente, reduz a inflação. Pessoal, você entendeu que o governo ele estava com gastos elevados demais, né? Então, provavelmente, porque ele tirou o seguro-desemprego, por quê? Provavelmente, ele estava com o déficit público muito alto e ele tinha que fazer alguma coisa. Então, ele decidiu, não, vamos mexer no seguro-desemprego. Vai ficar ruim para as pessoas? Tá, mas a gente consegue, a partir daí, reduzir o déficit público. Isso foi num primeiro momento. E com a queda do produto, agora a questão do câmbio. Com a queda do produto, não há interesse de investimento estrangeiro no Brasil. Logo, não há entrada de dólar no Brasil. Com isso, a oferta de dólar é menor. E quando a oferta é menor, olha só, o preço da moeda estrangeira fica mais cara. Ou seja, o real fica desvalorizado e aumenta a taxa de câmbio, né? Então, é exatamente, olha só, tá? Então, o preço da moeda estrangeira ficou mais cara, quando o dólar ficou mais caro, o real ficou desvalorizado, aumentou a taxa de câmbio, que vai prejudicar a Flávia, já que ela teria que fazer esse intercâmbio internacional. Estamos caminhando para o último momento de interação da nossa aula de hoje. E agora, a última questão que nós vamos discutir aqui, o nosso último caso é a história da Rosa. Rosa é a vendedora mais experiente da empresa onde ela trabalha. Fazia já alguns meses que ela tentava fechar contrato com um grande cliente nacional. E após muita negociação, muita conversa, o esforço de Rosa foi recompensada. Ela conseguiu finalizar as tratativas com uma venda que lhe rendeu R$ 150 mil de comissão.
Pensa numa comissão boa ou emprego bom. Rosa estava radiante, pois pensava em aplicar o dinheiro para ter uma renda extra na aposentadoria. Após fazer algumas pesquisas, ela decidiu que iria comprar títulos do governo. Então, a gente já percebe que Rosa era uma investidora avessa aos riscos, porque ela foi para um título de renda fixa. Rosa tem que fazer uma escolha importante. Comprar títulos públicos que pagam uma taxa de juros pré-fixada ou comprar títulos públicos que pagam uma taxa de juros pós-fixada? Como Rosa vai conseguir entender se o governo estará mais propenso a aumentar ou a diminuir a taxa de juros do país? Porque se for pós-fixado, essa taxa de juros tem que estar subindo ou diminuindo? Vamos lá? 3 minutinhos aí para vocês pensarem sobre essa questão e nós já retornaremos encerrando a nossa aula de hoje com a resolução. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, fique à vontade em perguntar no chat. E aí, qual será a decisão de Rosa? Vamos voltar ao nosso caso? Antes mesmo de nós começarmos aqui a resolver a nossa interação e dizer para a Rosa o que ela deve estar de olho, eu quero aqui já começar a agradecer a galera lá de Campo Largo, Araripina, Vitória da Conquista, Viçosa, Campo Largo e já respondendo, tá? O pessoal de Araripina, Vitória da Conquista e Viçosa responderam aqui a questão do Cláudia, que chegou para mim quando a gente já tinha voltado, né? Não tem problema nenhum, mas eu faço questão porque foi bem pertinente o que vocês colocaram como resposta, tá? O pessoal de Araripina disse que as políticas governamentais serem a causa da desestabilização do Cláudio, aquela perda de poder aquisitivo.
De Vitória da Conquista, ele acredita que ambas as situações, que era a questão da inflação e a questão da política também, né? O Valtércio, abraço, Valtércio, obrigado pela participação também. Aí nós temos de Viçosa, que diz que a alta dos preços destabiliza o orçamento da população. Nesse caso, o governo precisa fazer suas políticas de rendas, como taxa de juros. Muito bem colocado, tá? E aqui nós temos duas questões. Então, eu vou fazer as duas questões de uma vez para poder explicar. Uma é com relação ao regime de câmbio, tá? E a outra é a seguinte: podemos dizer que quando vamos realizar uma viagem, é melhor procurar países que a moeda esteja mais desvalorizada, como, por exemplo, a Argentina, um tempo atrás? Ok, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a taxa de câmbio antes de resolver a situação da Rosa, tá? A taxa de câmbio funciona assim, pessoal. Quando vou falar do real e dólar aqui para a gente fazer uma comparação para você ficar mais por dentro. Quando eu preciso de menos reais para comprar um dólar, então significa que o real está valorizado, certo? O real está valorizado. O que acontece com o real valorizado? Acontece que o produto nacional fica mais caro. Então, fica difícil de competir com o produto de fora. E, por outro lado, as pessoas passam a importar muitas vezes mais. E importar é compra, né? Vender é exportação. Então, eu não posso fazer isso. Aí, o governo entra para tentar restabelecer o equilíbrio. Quando o dólar fica mais caro e o real fica muito barato, também é ruim, porque nós vamos perdendo aqui o nosso poder, né, o nosso poder de exportação, e nós temos que ter um preço base nas exportações. Então, quando eu vou fazer uma viagem, né, por exemplo, se eu quiser viajar para os Estados Unidos, com certeza eu vou pensar se o dólar está mais baixo. Né? Por quê? Porque se tiver mais baixo, aí é bom para viajar mesmo. Ou qualquer que seja a moeda, o euro ou qualquer outra moeda. Então, quando a moeda dos países estão mais baixos com o real, vale a pena, né? Eu vou gastar menos, certo? Então, é neste sentido que a gente tem que trabalhar. Vamos encerrar a nossa situação problema. Rosa deve ficar atenta ao cenário atual. Então, em um cenário de inflação baixa e baixo consumo, o governo pode utilizar uma política monetária expansionista, porque o aumento da oferta de moeda leva a um aumento no consumo, no investimento, porque a taxa de juros tende a reduzir. Se o cenário é de inflação alta, o governo vai utilizar uma política contracionista, inibindo o consumo e assim reduzindo o nível de preço. Essa contração de moeda vai gerar uma alta nos juros. Então, o que isso nos leva a entender? Que para a Rosa, se ela for investir no pós-fixado, é melhor que ela pense que a taxa de juros vai subir. É a política contracionista do governo. Agora, se ela notar que a taxa de juros vai reduzir, então é melhor ela fazer o investimento em um título de renda fixa pré-fixada. Pessoal, no mais, eu agradeço a participação e a atenção de todos. Logo mais eu vou estar com vocês no chat atividade, então se tiverem mais dúvidas, pode colocar lá, porque aí lá eu vou respondendo para vocês com calma, tá bom? Pessoal, no mais, muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.